Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos trazer aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, desse segundo trimestre de 2020, que trata da Igreja Eleita. A lição de número 7, sendo 17 de maio de 2020, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 2, e versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe. Porque Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus, leitura bíblica em classe. Aqui o tópico 1 vai nos dizer que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Diz o comentarista: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Então havia uma rivalidade, uma inimizade entre judeus e gentios. Gentil, quem é gentil? Todo aquele que não é judeu é considerado gentil. Qualquer etnia, de qualquer que seja a nação, se não é judeu, é gentil. Vai nos dizer o comentarista que a parede de separação entre os homens, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Aqui nos traz o comentarista. Quando Salomão constrói o templo, ele vai construir o templo e ele faz uma divisão entre o santuário, com um muro de pedra, entre o santuário e o átrio. Então, o átrio podia transitar todas as pessoas, qualquer etnia, todas as nações. Mas somente judeus tinham acesso ao santuário, a derrubada da parede de separação. Então, Cristo é quem derrubou a parede de separação. O apóstolo declara: em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Então, em Cristo foi derrubada a parede. Isto aqui tanto é no sentido literal como espiritual. Sabemos que no instante que Cristo derrubou a parede de separação, é literal e espiritual. Mas é espiritualmente que vale esta parede de separação. O homem, ao pecar, ele está separado de Deus, a ponto de Deus não o ouvir. Não adianta louvar que Deus não ouve, orar, Deus não ouve as suas pregações, Deus não está atento devido ao pecado. Então, o bom é o homem, o correto é o homem ser lavado no sangue de Jesus Cristo, purificado de seus pecados, não andar em pecado, para que Deus ouça a nossa oração, a nossa pregação, para que Deus esteja atento à nossa vida, ao nosso louvor, sendo mesmo no coral ou congregacional, que Deus esteja atento ao nosso louvor, nós não precisamos estar em pecado. Então, isso aqui, no sentido espiritual, é esta separação, tratando do muro, ele é literal e espiritual, ainda que naquela época não foi derrubado esse muro. Mas Deus, em Jesus Cristo, derrubou espiritualmente a separação que havia entre judeus e gentios. É onde entrou a igreja, porque a igreja é gentílica, nós somos a igreja gentílica. O povo judeu só pode fazer parte da igreja do Senhor
ao confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senão, não faz parte da igreja. Os povos não fazem parte da nação de Israel. A nação de Israel, há uma aliança, a circuncisão, que vai fazer com que ele tenha direito às heranças que há para Israel. Agora, para pertencer à igreja do Senhor, precisa ser membro, batizado em uma igreja, em uma denominação, e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, essa parede de separação foi derrubada em Cristo Jesus. Mas vai o subtópico 3 falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. A lei, irmãos, na verdade, não são 10 mandamentos, seria 613 leis e preceitos que o Senhor traz para Israel. Mas a lei, ela é civil, ela é moral e cerimonial. E essa parede de separação que derrubou é justamente a revogação da lei. Vamos ver, a lei civil trata da lei para com o cidadão, aos israelitas, a lei para a cidadania israelita. Lei civil é quando nós somos sujeitos aos nossos governos, porque é a lei civil. Tem a lei moral, que são do não roubar, não matar. A lei moral é o que vai trazer a moral, fazer com que o homem seja um homem que tenha moral. Então, esta lei ainda sobrevive, ainda é para os dias de hoje. A lei civil também, sim, para os dias de hoje. Nós devemos, e a Bíblia vai nos dizer, mesmo no Novo Testamento, que nós devemos respeitar e obedecer às leis civis. E as leis cerimoniais é a que Cristo aqui derrubou. A separação que tinha era que Israel achava-se exclusivamente o único, somente ele, povo exclusivo de Deus. Mas existiam nações que queriam se chegar a esse Deus, mas foi construído esse muro de separação, que eles não tivessem acesso ao santuário, ainda que eles quisessem adorar. Então adora lá do lado de fora, porque no santuário é só judeu. Então esse exclusivismo fez com que eles, achando que era um povo exclusivo, porque para eles é que foi dada a lei, e eles guardando a lei, então a lei não era para salvação. Nem lei civil, nem lei moral, nem cerimonial seria para salvação, mas para um melhor viver aqui nessa terra, para melhor viver, o melhor desfrutar dos bens da terra, os bens que Deus teria para a multidão, para a população, para o mundo inteiro, mas exclusivamente ali a Israel. Jesus derrubou essa parede, e assim revogando os mandamentos, mas quando ele revogou os mandamentos, as leis cerimoniais, porque lei civil ainda é para toda a igreja, para todos os povos, para todas as nações, e a lei moral também, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentir, esses aí ainda continuam em vigor, mas no entanto, leis cerimoniais não precisa mais esses ritos aos quais Israel precisava para se chegar a Deus, que vai tratar da circuncisão, dias de festas, sábados, as festas judaicas, desses ritos e sacrifícios, isso tudo não mais é necessário, isso foi revogado, então somente essas leis. E assim houve essa separação entre judeus e gentios quebrada, quando Jesus revogou a lei. Então, judeus e gentios agora se tornam um só povo, com o sacrifício de Jesus. Então, é ligado judeus e gentios, e é ligado também os homens a Deus, porque somente Israel era povo de Deus. Agora, todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a salvação em Cristo Jesus, faz parte da família de Deus. Aqui o subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, quando era só para os judeus, e esses ritos, esses sacrifícios foram
revogados então em Cristo Jesus, de maneira que agora não há mais barreira de o homem, qualquer que seja, por meio de Jesus Cristo, tem acesso a Deus, tem acesso a Deus Pai. Ora, Deus ouve, toda a sua vida Deus contempla, Deus cuida dos seus filhos, então todos têm acesso direto diante de Deus. Aqui vai falar sobre a paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, Cristo é motivo da nossa paz, a nova humanidade formada pela paz, e vai falar ainda depois sobre pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Então, tratando da paz, sabemos que paz, ela é tranquilidade, significa sem conflito, serenidade. A paz é algo que em Jesus Cristo, quando ele nos traz a paz, e é interessante por que Jesus nos traz a paz. Porque o homem foi separado de Deus com o pecado. Uma vez que o homem pecou, errou, falhou ali, a martiologia, a doutrina do pecado, errou o alvo, então o homem pecou e foi separado de Deus. Ele é separado de Deus, morte espiritual, separado de Deus. Tem morte eterna, que é separado eternamente de Deus. Mas quando o homem errou, ele perdeu a paz com Deus. E a paz também entre os homens, a ponto de Caim matar Abel. Então a paz, de um todo, ela ruiu, ela foi avariada, não existia mais paz. Mas Jesus, quando derruba a parede, quando traz paz entre judeus e gentios, e traz paz também de os homens diante de Deus, porque Jesus é a nossa paz. Agora, a paz, ela vem a trazer boas relações. A paz, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele mudou o nosso relacionamento, tanto para com Deus, que nos faz ter paz com Deus, mas os nossos relacionamentos para com o próximo também. Nós temos paz uns com os outros. Lembrando que a lei civil, ela continua em vigor, sim. Deus nos manda, nos dá também essa ordem de que nós devemos obedecer. Por isso, não a igreja. Os templos estão de quarentena. Não podemos nos reunir nos nossos templos, mas a igreja não está de quarentena. A igreja não está presa. A palavra de Deus não está presa. Nós devemos ainda continuar anunciando o evangelho, e nós não somos chamados para ir à igreja, mas nós somos chamados para ser igreja. Então nós somos igreja e a igreja não está de quarentena. Mas por que estamos de quarentena? Porque há um decreto civil, das leis civis, que vem a impedir então de ter essas reuniões religiosas, aglomeração. Por isso nós estamos debaixo da autoridade de Deus, que nos manda obedecer às leis civis. Então, isso ainda funciona. Então, como resultado da queda, nós temos inimizade entre Deus e os homens, e entre os homens mesmo. 1 João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo veio e trouxe o pecado, a inimizade, mas Jesus veio e trouxe a religião, do verbo religare, que significa religar. Somos religados em Deus. João 4,27 vai falar sobre Jesus dizendo: eu vos dou a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz que Jesus nos dá, mesmo em quarentena, nós ainda assim temos paz, mesmo em dificuldade, em meio à pandemia, se tem ou não tem, se está doente ou se está curado, se está saudável, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não importa. De qualquer situação, nós temos paz. Por quê? A paz que o mundo dá, não é a paz que Deus dá, que Jesus nos dá, não é a paz do mundo. De que quando tem,
tudo vai bem e tem paz. Se faltar alguma coisa, já não tem mais paz. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus que é incompreensível, não tem como entender, ela está acima de todo entendimento. Ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, corações e mente guardado em Cristo Jesus é pela paz. Ele nos deu a paz. E com a paz, então, ele nos reconciliou com Deus. Somos todos família de Deus, judeus e gentios. Por isso, nós estamos aqui, adoramos a Deus, louvamos a Deus, engrandecemos o santo e bondoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o príncipe da paz que Isaías, o profeta messiânico, vem a proclamar, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e fiquem na paz. Graças a Deus.